Eu sou a doutora Sara Cristina, sou médica, graduada pela Universidade Federal de Goiás, atuei em algumas áreas de assistência básica, trabalhei por alguns anos na UTI, no ambulatório de pronto-socorro de queimaduras Nelson Piccolo aqui em Goiânia. Atualmente sou médica examinadora e emergencista da Santa Casa de Misericórdia. Estou aqui hoje a convite da Clínica SESMIT para falar um pouquinho para vocês sobre a nova pandemia do coronavírus. Bom, a gente sabe que o coronavírus faz parte de uma família grande de vírus capazes de infectar humanos e animais, causando doença respiratória. O vírus não é tão recente, tão novo quanto se imagina. Nós temos relato do coronavírus desde 1937 e o último relato foi agora em dezembro de 2019 na província de Wuhan, na China. De lá para cá, a gente sabe que o vírus conseguiu ultrapassar as barreiras continentais e hoje temos relato da Covid em praticamente todos os continentes do mundo. Um vírus que tem características semelhantes, capaz de infectividade alta, é um vírus capaz de contaminar, um paciente contaminado pode contaminar de 2 a 3 pacientes, uma letalidade relativamente baixa, mas grave, exatamente pela sua capacidade de desenvolver em alguns pacientes a síndrome de angústia respiratória grave, o SARS-CoV. Como mecanismo de transmissão, por ele ter um tropismo pelo sistema respiratório, as formas mais comuns de contaminação seriam o espirro, a tosse, o escarro, as gotículas de saliva, o contato próximo, como cumprimentos, aperto de mão, beijo, e o contato com objetos ou superfícies contaminadas. Aqui seria mais ou menos uma estimativa da permanência desse vírus em superfícies, mas ele tem assim, embora seja estimativa, está bem próximo da realidade. Então ele poderia ficar vivo e inativado em plástico por 5 dias, luvas cirúrgicas 8 horas, madeira 4 dias, aço 48 horas, alumínio de 2 a 8 horas, vidro 4 dias e papel de 4 a 5 dias. Período de incubação. O período de incubação seria a janela entre o paciente se contaminar com o vírus e apresentar os primeiros sintomas. No caso da Covid-19, esse tempo de incubação duraria em torno de 2 a 14 dias. O período de incubação é interessante para nós, não só pelo estudo da doença em si, mas pelas várias possibilidades de intervenção em cada fase da doença. A gente sabe que a possibilidade de transmissão, como em qualquer outra doença viral respiratória, estaria no período em que o paciente transmite, em que o paciente está sintomático. E hoje, como nós temos já os mecanismos de testagem, a gente precisaria saber o período de incubação para indicar o teste mais adequado nesses pacientes, uma vez que de início nós poderíamos detectar apenas as partículas virais. Nós precisamos dessa janela para que o organismo consiga produzir anticorpos e os testes rápidos, por exemplo, atuarem de forma eficaz. A gente sabe que 80% dos pacientes contaminados pelo coronavírus serão pacientes que terão manifestações de leve a moderadas, muitos deles sendo portadores assintomáticos. Todavia,
20% dessa parcela de pacientes poderá vir a desenvolver a forma grave da doença, o SARS-CoV, a angústia respiratória. Nesse caso, fica bem interessante a gente avaliar e separar grupos de risco, ou seja, grupos que estariam mais suscetíveis a terem essa manifestação de doença grave. Embora a gente saiba que tem acometido, não se sabe porquê, mas alguns pacientes jovens, crianças fazendo formas graves da Covid-19 e, por sua vez, também pacientes idosos conseguindo vencer a doença. No grupo de risco estariam os idosos, as gestantes e as pessoas com doença crônica, tais como diabetes, hipertensão arterial, o próprio câncer, né? O CA, as oncologias, as oncopatias. Lembrando que idosos no grupo de risco seriam os mais suscetíveis ainda, uma vez que esses pacientes, além de ter o termo fator idade, uma fragilidade, né, por conta da idade, a maioria desses pacientes também desenvolvem as comorbidades. A pandemia se instalou no nosso país por volta de meados de março. Então a gente não pode esquecer que nesse período o país já vive alguns surtos de doenças já comuns na nossa região. Então nós temos dengue, zika, chikungunya, nós temos as enteroviroses, as viroses intestinais, os quadros alérgicos que são muito frequentes, muito comuns nessa época do ano, período de março até final de setembro, as gripes não provocadas por corona, mas as gripes provocadas, por exemplo, pelo influenza. Então eu trouxe aqui alguns diagnósticos diferenciais que poderiam facilitar bastante para diagnóstico. Entre eles o resfriado e a gripe. Então sintomas, as três doenças, embora se pareçam muito, alguns sintomas podem aparecer em umas e outras não. A febre, por exemplo, ela é um relato comum no coronavírus, embora uma parte dos pacientes não relate febre, mas relate calafrios, mas é rara no resfriado e pode aparecer bem comum na gripe também. O cansaço pode aparecer no coronavírus e no resfriado, é mais comum na gripe. A tosse é comum na Covid-19, lembrando que é uma tosse seca, persistente, irritativa. No resfriado ela pode aparecer, mas é uma tosse leve, e na gripe é um fenômeno, um sintoma comum. Os espirros são raros no Covid, comuns no resfriado e raros na gripe. A dor no corpo, a queda do estado geral pode ser comum a todos. A coriza é rara na Covid-19, é comum no resfriado e pode aparecer na gripe. A dor de garganta, o quadro relata às vezes, mas a gente tem observado clinicamente que a odinofagia, que é a dor de garganta, ela realmente é um fenômeno sintomatológico bastante comum na Covid-19, comum no resfriado e pode aparecer na gripe. A diarreia pode aparecer na Covid-19, é rara no resfriado e às vezes em crianças menores pode aparecer. A cefaleia pode aparecer na Covid-19, é uma cefaleia intensa, por vezes associada inclusive à tontura, é uma cefaleia mais refratária, mais de difícil tratamento, de difícil resposta a analgésicos, podendo inclusive representar contaminação viral neurológica. No resfriado ela é rara e na gripe ela é comum. A falta de ar pode acontecer na Covid-19, lembrando que isso é um sinal de alerta. É rara no resfriado e é rara na gripe. Além desses três, a gente tem os quadros alérgicos também, que são bastante frequentes nessa época do ano. Então, como
como manifestação sintomatológica da alergia, a gente teria os espirros, mas assim, são espirros em salva, então uma grande quantidade de espirros representando mesmo a irritabilidade. A tosse pode aparecer, a irritação nos olhos, a hiperemia, a vermelhidão e a coriza, aquela coriza hialina, sabe? Aqui são as testagens disponíveis. Então, hoje nós temos os testes rápidos e temos o RT-PCR. O RT-PCR é uma amplificação de DNA e consegue detectar fragmentos do RNA viral. É feito através de SWAB, de coleta direta, e os testes rápidos de sangue venoso, de sangue arterial, que coletariam, que conseguiriam identificar anticorpos, IgG ou IgM. IgM seria um marcador agudo de doença ativa, e IgG, marcador crônico de paciente que já teve contato, mas já está imune. Aqui, vocês lembram que a gente falou sobre o período de incubação, de 2 a 14 dias. Então, fica um pouquinho mais claro para nós que o RT-PCR seria um exame mais eficaz no início da doença. Porque no início da doença, a gente só vai conseguir identificar partículas virais. É preciso uma janela imunológica para que o organismo reconheça o agente agressor, que seria, no caso, o coronavírus, e produza anticorpos, quer seja início de doença IgM, quer seja final de doença IgG. Aqui é mais uma ilustração, eu trouxe para vocês, porque como nós vivemos um momento assim de velocidade de informação muito grande, de divulgação muito grande, então se torna necessário que a gente filtre mais as informações. Então surgiu e surge todo dia várias fake news, várias curas milagrosas, vários tratamentos que prometem uma eficácia e que a gente sabe que não é bem verdade. Então, só para pedir para vocês, existe hoje, praticamente todos os estados montaram centrais que funcionam 24 horas, várias delas com médico à disposição, com enfermeiro, com técnicos em saúde, que podem responder às dúvidas em tempo real e esclarecer melhor as dúvidas de cada paciente. Uma vez que, dependendo daquilo que foi divulgado, a gente consegue até piorar o quadro do paciente. Tratamento. Medicina de pandemia, ela é uma medicina diferente, ela se comporta diferente. Exige tomadas de decisão muito rápidas. Geralmente, quando a gente precisa estudar uma doença, o tratamento dela, a eficácia de medicamentos, a gente faz com coortes grandes, estudos multiparamétricos, com um período longo de 2, às vezes 10 anos para a gente definir um tratamento que seja ideal, tratamento ideal que seria um tratamento com cura ou pelo menos melhora da doença, e com medicamentos que a gente consiga danos colaterais mínimos ou nenhum dano colateral. Fica claro para nós que na Covid-19, pesquisadores, laboratórios, autoridades sanitárias não dispõem desse tempo. Então, o que tem sido feito é uma medicina de observação. Os colegas lá fora fazem os tratamentos empíricos, observam melhora, montam protocolos, esses protocolos são mudados diariamente, mas aquilo que é feito, por exemplo, no nosso país, foi feito na Europa, foi feito nos Estados Unidos. Então, assim, aquilo que é eficaz, aquilo que tem resposta, a gente implementa. Mas não existe nada, não existe nenhum consenso ainda sobre o tratamento ideal, o tratamento que consiga trazer o paciente para a cura com essa questão de medicamento ideal, sem dano colateral e de cura de 100%. Inclusive,
não existe consenso também com relação à profilaxia. Então, tem muita controvérsia nesses estudos de pacientes que começam a tomar os medicamentos que a gente já conhece sem manifestar a doença, sem doença conhecida. Não existe nenhum protocolo ainda que seja 100% seguro. O que tem sido usado e amplamente divulgado seria a cloroquina, a hidroxicloroquina, alguns corticoides como a dexametasona, heparinas de baixo peso molecular. Já em pacientes internados, a gente observa que existe uma resposta melhor para esse efeito de congestão pulmonar, para esse efeito de risco de trombose, de lentificação do sangue, que tudo isso, todas essas causas é que vão evoluir para esse pulmão congesto, incapaz de fazer trocas gasosas, e esses pacientes desenvolverem angústia respiratória e, por vezes, necessitarem de pulmão artificial, necessitarem de ventiladores. Então, basicamente, a gente usa essas drogas, mas usa com parcimônia, usa com cuidado, em pacientes em ambiente hospitalar e para cada paciente tentando individualizar essa terapia. Com relação à letalidade, o vírus ele tem uma capacidade de infecção extremamente alta e tem esse potencial de letalidade. Eu tenho números que datam de 9 de julho, então até o dia 9 de julho de 2019, a gente tinha dentro do país mais ou menos 1.200.000 pessoas infectadas, acima de 60.000 óbitos. Esse número de 60.000 óbitos no país representa mais ou menos 12,4% dos óbitos no mundo, que chegam a 550.000, com 12 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19. Aqui seria um gráfico que também foi amplamente divulgado, a curva de infecção, de progressão da Covid-19. Aparentemente, praticamente todas as pandemias seguem essa curva A, desde as pandemias mais antigas que nós tivemos, como a gripe espanhola, por exemplo. Na curva A, a gente observa um crescimento quase que exponencial de doença. Então, nós temos um paciente que contamina 3, que contamina 9, por aí em diante. Então, essa doença cresceria de forma muito rápida, atingiria um pico de doença, de infecção, onde nós teríamos uma quantidade máxima de vírus circulante, de pacientes contaminados circulantes, e a partir desse pico, ela começaria a decrescer à medida que esses pacientes vão se curando e até chegar a níveis indetectáveis. Nessa curva A, existe uma possibilidade que também é muito falada por imunologistas, infectologistas, que seria o efeito de imunização rebanho. Então, teoricamente, esses pacientes contaminados desenvolveriam anticorpos e esses anticorpos seriam disseminados na população em geral à medida que os pacientes contaminados voltem a circular. A curva B seria a curva ideal de pandemia. É uma curva que a gente observa que não atinge pico exponencial, o pico dela fica bem abaixo da capacidade que o sistema de saúde consegue absorver, não cresce exponencialmente, cresce gradualmente. O pico dela fica aqui bem abaixo da linha, como eu já disse, da capacidade do sistema, e também desce gradualmente. Parece que a Covid-19 segue a mesma curva das outras pandemias. Em pouquíssimos lugares a gente conseguiu observar a curva B, quase todos os lugares a curva A. Então,
mesmo com os esforços aqui para trazer esse achatamento da curva, então o lockdown, né, o isolamento restrito, a parada do funcionamento de serviços, a não ser os serviços essenciais, parece ter sido, não ter sido por si só capaz de transformar a curva A na curva B. Prevenção. Bom, diante de tudo que a gente falou até agora, então nós temos 12 milhões de pessoas contaminadas no mundo todo, 1.200.000 pessoas contaminadas no nosso país. Nós não temos um tratamento que seja o tratamento ideal, com possibilidade de até 100% de cura e sem nenhum dano colateral. Nós não conseguimos achatar a curva A de maneira que ela seguisse a curva B e que ela não ultrapassasse o sistema de saúde, o que o sistema de saúde pode comportar. Então, diante de todos esses fatos, fica mais premente a necessidade de prevenção. Então, eu separei para vocês aqui, mas a prevenção basicamente seria pelo distanciamento social, pela higienização e pela proteção. Então, evitar transporte público, isso é uma dificuldade, mas é uma possibilidade, quem puder evitar. Usar lenços de papel ou luvas para tocar em superfícies contaminadas. Esse slide é um pouquinho mais antigo, mas hoje a gente sabe que a máscara de proteção, ela é determinado o uso dela para todos, em alguns lugares já até por decreto, sob pena de lei. Então, não só portadores sintomáticos, não só portadores, mas pacientes saudáveis, a gente sabe que ela tem uma eficácia grande na proteção contra liberação e absorção desses aerossóis. A máscara eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe uma máscara de algodão, né, 100% algodão, face dupla. A gente sabe, tem estudos já comprovam que a eficácia dessa máscara seria seria semelhante às máscaras usadas no início da pandemia, as máscaras descartáveis, com os devidos cuidados. Então a gente iria higienizar as mãos, segurar a máscara pelas abas laterais, vestir a máscara de maneira que a gente consiga tampar nariz e boca. E a partir do momento em que eu estiver de máscara, eu não vou mais manipular essa máscara, a não ser no momento de retirá-la. Não manipular e principalmente não manipular a parte central da máscara. Uma vez que se eu conseguir fazer essa manipulação, ela já está contaminada e perde a sua efetividade. A retirada da máscara também se dá pelas laterais, atrás das orelhas. Eu vou retirar a minha máscara, colocá-la em um ambiente de plástico, em um recipiente de plástico ou de papel e aguardar até que eu possa higienizá-la. A única deficiência da máscara de pano, a máscara de tecido, seria o tempo de uso, que seria de 2 a 4 horas, dependendo da transpiração. A partir desse momento ela perde a eficácia, precisando ser trocada a cada 2 a 4 horas. A lavagem é a lavagem de tecido normal, com uma solução de água e sabão, ou uma prévia molho em uma solução de água sanitária, secar bem e passar com ferro. Ela está pronta para uso novamente. Evitar manipular dinheiro, aqui entra a questão
das superfícies contaminadas novamente. A gente viu no início da apresentação que o tempo de permanência da Covid-19 do coronavírus é um tempo relativamente grande, então a cada momento higienizar as mãos. A lavagem das mãos, a velha receita ainda vale, água e sabão, reservando o uso de álcool, gel, para aqueles momentos, por exemplo, quando eu estiver na rua e que eu não disponibilizar de um lavatório para poder fazer essa higiene das mãos. A lavagem não pode ser de menos do que 30 segundos. Eu preciso higienizar as minhas mãos pelas palmas, pelo dorso, pelos dedos, não esquecendo os polegares, as unhas e o enxágue de cima para baixo para evitar recontaminação. O uso do álcool, ele fica reservado para esses momentos em que eu não vou encontrar uma forma adequada de higienizar com água e sabão. Lembrando que o álcool a 70% é o álcool ideal para antisepsia. Abaixo de 70%, ele poderia, em tese, perder a capacidade de eliminar micro-organismos. A sua capacidade viricida e bactericida fica comprometida. E acima de 70%, ele ficaria um álcool extremamente volátil e permaneceria pouco na superfície de uma maneira geral. E por último, e mais importante, o distanciamento entre pessoas. A gente pede de 1,5 a 2 metros de distância de pessoas como forma de prevenção. Aqui mais algumas formas, né, de prevenção. E eu queria dizer para vocês o seguinte: nós vamos viver agora, no nosso estado, um período de abertura. Então nós passamos pelo fechamento completo, pela abertura parcial e agora nós teremos a abertura do comércio de uma maneira geral. Isso não significa, a abertura não significa que nós estamos livres da contaminação pela Covid-19. A abertura se faz necessária por uma questão de pressão de mercado, de ser impossível para os estados se manterem fechados por muito tempo. Mas o nosso estado, por exemplo, ela culmina a abertura total com exatamente o pico vivido pelo estado, que seria agora na próxima quinzena de julho. Nós já temos dados que dão conta que 90% da capacidade hospitalar, mesmo SUS, particular ou de segurados de plano, já encontra-se esgotada. Então, trabalhar com 10%, nós não poderíamos nos dar a possibilidade de ver aí uma explosão de casos graves com necessidade de internação, quer seja enfermaria, quer seja leitos de semi-intensiva ou de UTI. Então, esse é o momento de vigilância. Esse não é o momento de relaxamento das medidas de prevenção. Muito pelo contrário. Talvez esse período de abertura seja exatamente o período em que a vigilância tenha que ser redobrada, porque a medida nossa de risco, a nossa medida de risco é exatamente a capacidade que as unidades hospitalares, que o serviço de saúde consegue absorver esses novos pacientes que vão surgindo. Pessoal, nós somos da Clínica CESMIT, desejamos a vocês um bom dia de trabalho, livre de acidentes e agora, mais do que nunca, livres de contaminação pelo novo coronavírus. E se puderem, fiquem em casa.